Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo a mais uma aula da mentoria Teoria Mais Questões, voltado para o concurso da ALEAN, direcionado para esse concurso, porque estamos estudando a Resolução Legislativa de número 469 de 2010. Essa resolução é o regimento interno da ALEAN, que será no seu concurso, na sua prova, ponto e peso 2. Tudo bem? A galera que está ao vivo acompanhando aí simultaneamente a nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Bem-vindo à aula de número 9. Graças a Deus, estamos avançando e já chegamos à aula de número 9. Pessoal, na nossa última aula, nós estamos entrando dentro das reuniões, né? Então, vamos falar da primeira reunião aqui, que é a reunião ordinária. Reunião ordinária. Na última aula, nós falamos dos tipos de reuniões. Tem a reunião ordinária, tem a reunião solene, tem a reunião especial, tem a reunião extraordinária e nós temos a ordinária. Olha só, olha só. As reuniões ordinárias da Assembleia Legislativa se realizam nos dias e horários da semana determinados no calendário citado no artigo 65, inciso 2, deste regimento interno, cuja a duração atenderá às necessidades temporais para a conclusão dos trabalhos. Tudo bem? E aí vocês lembram, né, que nós falamos sobre esta reunião, falamos sobre a importância, né, de você se ligar nessa reunião, porque é importante, é interessante saber, né, quando começa, quando termina, por exemplo, essas reuniões. Então, se você não assistiu a nossa aula de número 8, você tem que assistir essa aula de número 8, porque lá nós falamos sobre esta reunião, tá? Quando é que acontece? Você vai ter que abrir o artigo de número, né, 65 e te ligar nessas reuniões. Ah, professor, eu perdi, né? Não deu para assistir, né? Não deu para assistir, eu perdi isso aí, tá bom? Então você não pode perder, você tem que assistir essas reuniões. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá. A reunião é automaticamente prorrogada para a conclusão de votação. Então, a reunião ela é automaticamente prorrogada. Então, o presidente ali ele não precisa, por meio de um ato, prorrogar. Então, automaticamente, ela será prorrogada até ali, né, finalizar o que nós chamamos de votação. Por quê? Porque na reunião, pessoal, nós vamos ter aqui a divisão. Na reunião, nós vamos ter a chamada ordem do dia. E nessa ordem do dia, os parlamentares eles vão deliberar. Eles vão deliberar. Deliberar o quê? É o momento da discussão sobre a propositura. É o momento da votação, o momento que eles vão votar. Então, essa votação, essa reunião, ela será o quê? Prorrogada, tá? Ela será prorrogada até finalizar ali a votação. Tudo bem? Até ali finalizar a votação. Então, enquanto a votação não for finalizada, a reunião ela vai ficar rolando. Ah, professor, precisa o presidente da ALEAN ele prorrogar? Não precisa do presidente prorrogar, tá? Não precisa, tudo bem? Então, porque a prorrogação ela é automática. Então, aqui, duração com prorrogação automática, com prorrogação automática. Tudo bem, gente? Tranquilo, de boa, de boa? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Aqui um pessoal aqui, então, só verificar aqui uma mensagem, pessoal. Estão aqui perguntando. Rapidinho, já retorno. Pessoal aí, porque não encontro mais o link, tá, né? O pessoal que estão fora do grupo, aí eu tenho que ficar mandando o link, tá?
Beleza? Tranquilo, de boa, de boa. Vamos lá então. Vamos lá então. Professor, eu gostaria de relembrar sobre a reunião, né? Aqui nós temos a divisão. Vamos lembrar então sobre a reunião, porque você talvez não pegou essa aula e é meu dever aqui te explicar, tá? Essa reunião. Então vamos lá. Sobre a reunião. A reunião, ela é da Assembleia, da Leã. A reunião, ela é preparatória. Ela é preparatória. Então a reunião da Assembleia, ela é preparatória. Ela é ordinária. Ordinária. Então nós temos a ordinária. Ela é extraordinária. Lembrando que a ordinária é a que nós estamos falando agora. Ela é especial. Ela é especial. Ela é solene. Ela é solene. E ela é audiência pública. De audiência pública. Professor, são quantas as reuniões? As reuniões da ALEAN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6. Tem a reunião preparatória, tem a reunião ordinária, extraordinária, especial, solene e audiência pública. É isso mesmo? É. Então, olha só, reunião preparatória, só para você lembrar, acontece no início da legislatura. A reunião preparatória, ela acontece no início de cada legislatura, visando que aqui, posse, o objetivo é a posse e a eleição da mesa diretora. Então a reunião preparatória, né, acontece no início da legislatura, no início de cada legislatura. Por exemplo, no início da legislatura de 2027, nós temos a reunião preparatória que acontece no dia 1º de fevereiro, às 9 horas, para dar posse a quem? Aos deputados e a eleição da mesa. A reunião ordinária, ela será realizada em dias úteis. Ela será realizada, a ordinária, em dias, né, úteis, com prazo de duração firmado neste regimento, tá? Observado o calendário semestral aprovado em plenário mediante proposta apresentada em requerimento da mesa diretora. Então aqui, quais são os dias? Os dias depende do calendário. Então nós vamos ter um calendário que vai dizer quais são os dias da reunião ordinária, por exemplo, tá? A ação extraordinária acontece em horários diversos da ordinária. E a solene? A solene, reservada para a instalação da legislatura, tá? E posse do governador do estado, né? E a posse do governador. Aí nós vamos ter essa reunião especial. Peraí, gente, tá errado. Eu acho que eu anotei errado aqui. Eu troquei. Eu vou só trocar isso aqui de lugar. Isso aqui é solene. É a solene, tá? É a solene. Tá. Solene.
A especial. Tem especial. Então, a solene é reservada à instalação da sessão legislativa, tá? E posse do governador do estado, tá? A especial é destinada a homenagens, honrarias e audiência pública que nós vamos ter realizada sob a direção do presidente da ALEAN, sobre a direção do presidente da ALEAN ou do proponente na forma prevista nesse regimento, tá? Então, é isso que nós temos aí. Aí a reunião, ela aqui é convocada pelo presidente, tá? Isso aqui, audiência pública convocada pelo presidente. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando. Nós estamos falando da reunião ordinária, tá? Voltando para a nossa reunião ordinária. Vamos lá. A reunião é automaticamente prorrogada em conclusão de votação. Beleza. Então a votação não finalizou, ela prorroga automaticamente. A reunião pode ser prorrogada por deliberação do plenário, atendendo à iniciativa do presidente ou de deputado, efetuada a qualquer tempo, obedecidas às seguintes condições. Então, a reunião ela pode ser prorrogada por deliberação do plenário. Então, o plenário é ele que quer prorrogar a reunião. Nós temos aqui, ó, o prazo de prorrogação será previamente firmado, não podendo ser reduzido sem um cumprimento do objeto que a motivou. Então, existe um objeto que a motivou essa prorrogação. Então, eu não posso reduzir enquanto não cumprir com o objetivo a qual a motivou, com o objeto, né, o cumprimento do objeto a qual motivou. Votação pelo processo simbólico, podendo ser interrompido o ato que estiver sendo praticado, salvo impedimento regimental, e tratará exclusivamente dos assuntos que a motivaram. Então, olha só, a reunião ela pode ser prorrogada automática ou por, olha só, a reunião ela pode ser prorrogada automaticamente ou por provocação. Alguém está pedindo para prorrogar a reunião. As reuniões dividem-se em 3 partes, né? Um aluno perguntou, professor, tem grande e pequeno expediente? Tem grandes expedientes? Tem a ordem do dia? Tem. Não tem aquela questão da fase especial. Então aqui, ó, a reunião ordinária, ela está dividida. Isso aqui você tem que aprender. Em pequeno expediente, em grande expediente e a chamada ordem do dia. Tá? Como é que a reunião ordinária está dividida? Em 3 momentos. Nós temos o pequeno expediente, nós temos o grande expediente e nós temos a ordem do dia. Esgotada a matéria ou firmado o prazo de duração de uma parte da reunião, segue-se a parte subsequente. Cumprida a ordem do dia e havendo tempo disponível, pode o deputado discursar em explicações pessoais por até 10 minutos. Então, encerrou a reunião, encerrou a ordem do dia. O deputado ele pode discursar em explicações pessoais por até 10 minutos, visando defender ou esclarecer seus posicionamentos. Sobrou tempo. Aí ele pode, então, discursar. Pessoal, nós vamos agora conhecer o que é esse pequeno expediente, o que é o grande expediente e o que é a ordem do dia. Eu acho muito legal isso, eu acho muito interessante, eu viajo nisso aqui. Abertura e pequeno expediente. A reunião é aberta atendendo aos seguintes procedimentos. Verificada a presença de um quinto corpus.
Então, eu preciso verificar a presença de 1/5 dos membros da Assembleia. Então, olha só, 1/5, quanto é, professor? Eu vou fazer a conta aqui, que eu não sei de cabeça, não. Tá? 1/5. 1/5 de 24. 1/5 de 24. Né? Então, 1/5 peraí, 1/5 de 24 parlamentares é igual a 4,8. Então, olha só, será verificado o quórum de 5 parlamentares. 5 deputados. 5 deputados. Então, será verificado. Só vai acontecer reunião, só vão começar a abertura da reunião quando presente 1/5 dos membros da Assembleia. O presidente declara aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus e em nome do povo amazonense, declaro aberta a presente reunião. E eu preciso de, no mínimo, 5 deputados, ou seja, 1/5 dos membros da Assembleia. 1/5 de 24 é igual a 5 deputados, segundo a minha conta aqui. Professor, não bateu com a minha. Vamos verificar isso aí. Não havendo número regimental para abertura da reunião, na hora prevista para o seu início, o presidente poderá aguardar por até 30 minutos até que o quórum se complete, sendo o tempo do atraso deduzido no total da respectiva etapa. Olha só. Então, aqui, ó. Anota isso aí, ó. Não havendo quórum, o presidente poderá aguardar por até, o máximo, até 30 minutos. Poderá aguardar por até 30 minutos, até que o quórum se complete, sendo o tempo do atraso deduzido do total da respectiva etapa. Verificada a inexistência do quórum, não tem quórum, ou não havendo reunião por motivo de força maior, o secretário-geral lavrará o respectivo termo contendo o nome dos deputados presentes e ausentes. Tudo bem? Aí, ó, marca isso aí, artigo 69. O pequeno expediente, com duração de 45 minutos, destina-se à notificação do expediente sobre correspondências recebidas, breves discursos e apresentação de proposituras. Olha só, tá? Vamos esquematizar isso aí. Tem papel? Tem papel? Não sei se tem papel. Tem papel. Vamos lá. A reunião. Isso aqui, eita. A reunião ordinária. Está dividido. Pequeno expediente. Está dividido. Duração de 40 minutos, não é isso? 40 minutos? 40 minutos, 45 minutos. 40 minutos, né? Duração aí, ó, de 40 minutos, 45 minutos. Cadê? 45 minutos, tá? Então, a duração já ajeita lá, tá? Duração de 45 minutos, destinada à notificação do expediente sobre correspondência recebidas, breve discurso e apresentação em propositura.
tá? Então, vamos lá. Vão anotando isso aí, pelo amor de Deus. Só corrigir aqui. A gente erra, né? 45 minutos. Qual é o objetivo? Né? Leitura, notificações, distribuição de proposituras. Deputados podem falar por até 5 minutos. Então, os deputados podem falar por até 5 minutos. 5 minutos. Tudo bem? Tudo bem? Vamos que vamos. Até 5 minutos. A leitura do expediente é processada e despachada pelo secretário-geral. Não será dado conhecimento do teor de informação ou documento de caráter reservado. Tá? Caráter reservado. Ou secreto, podendo o deputado solicitar formalmente o acesso ao respectivo conteúdo. O deputado poderá falar por 5 minutos mediante prévia inscrição de forma pessoal e intransferível, obedecida a ordem dos inscritos, perdendo a vez o deputado que chamado não ocupar a tribuna. Ao iniciar a sessão, se o número de inscritos for inferior a 8 deputados, o presidente poderá fazer a redivisão do tempo de forma equitativa dentre os inscritos. Então, por exemplo, o deputado poderá encaminhar à mesa diretora a comunicação por escrito ou proposições que ainda não tenham sido noticiadas. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando, está dizendo aqui o seguinte, vai lá, precisa fazer inscrição. Quando inscrito menos de 8 deputados, o presidente faz a redistribuição, né? Redistribuição dos minutos, para ficar igual para todo mundo. Por exemplo, são 45. Exemplo aqui. São 45 minutos, dividido para 8. Nós temos 5 minutos e 6, é isso? Segundos, acho que é isso mesmo, né? Então, quando for menos de 8, ele vai fazer a redistribuição, né? Tem gente que vai ficar com 5, com 6, 6, 6, 6. Então, para ter aí uma igualdade, tá? Uma igualdade. Então, em regra, devem aí participar 8 deputados do pequeno expediente. Cada um poderá falar por até 5 minutos, mas tem que estar escrito para falar, tá? Vamos que vamos. A hora passa voando, gente. Vamos agora falar do grande expediente. O grande expediente inicia após o pequeno expediente, com duração de 120 minutos. Então, ó, duração de 120 minutos. Se o pequeno expediente ele dura 45, o grande, né, expediente ele dura 120 minutos, destinado aos partidos para pronunciamento dos deputados, obedecida a relação de oradores que, mediante acordo com as respectivas lideranças, solicitarem inscrição à mesa. O tempo dos partidos é proporcional ao número de membros de cada bancada, na fração ideal de 5 minutos para cada deputado, sendo administrado pelo respectivo líder. A participação dos partidos obedecerá à ordem de chamada. O último será o primeiro na reunião subsequente, vindo depois as demais agremiações na sequência da reunião anterior. O partido não representado no plenário, no momento da chamada, terá o tempo extinto, seguindo-se a ordem das demais agremiações. É admitida a permuta, incorporação, fusão de tempo. Então, é admitido a permuta, quer dizer a troca, a incorporação de tempo ou fusão de tempo, mediante acordo entre líderes ou representantes do partido. José
né? Aqui e o André. Podem trocar aí, ó, o tempo, tá? Pode ter a incorporação de tempo, ou a fusão de tempo, por exemplo. O André vai dar o tempo dele para ele, vai ter aqui 10 minutos. Em vez de ter 5, ele vai ter 10, tá? Não ocorrendo o grande expediente, a ordem dos partidos será mantida para a reunião subsequente. É admitida a cessão de tempo durante a grande expediente no tempo de orador ou do bloco partidário, desde que acordada pelos líderes dos partidos referido bloco, não excedendo a duração de 30 minutos. Então é admitida a cessão de tempo durante o grande expediente, tá? Então, olha só. Vamos falar agora do grande expediente. Nós temos aqui o grande expediente. O grande expediente tem duração. Duração de 120 minutos. O pequeno expediente, duração 45 minutos. O grande expediente, duração de 120 minutos. Para pronunciamento dos blocos e partidos. Permitido a permuta, a fusão e a cessão de tempo. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Vamos que vamos. Dorme não, dorme não, dorme não. Não dorme. Ordem do dia e explicações pessoais. A ordem do dia ocorre após o grande expediente, com duração de 45 minutos. Então, aqui, ó, a ordem do dia duração de 45 minutos. A ordem do dia, duração aí de 45 minutos. Tá? Tá de vermelho, né? Então, expediente com duração de 45 minutos, destinando-se ao cumprimento da pauta, contendo matérias em tramitação para receber emendas e as proposições instruídas para deliberação. A pauta será divulgada aos deputados por todos os meios físicos e virtuais disponíveis com antecedência mínima de 24 horas, sendo noticiado pelo secretário-geral no início da ordem do dia, salvo matérias que tramitem em regime de urgência expressas em requerimentos subscritos por no mínimo um terço dos deputados. Os requerimentos integram a pauta não ocorrendo divulgação da pauta. O secretário-geral lerá a matéria para discussão e votação pela ordem da entrada. A proposição não é incluída na pauta, na ausência do deputado proponente, né? Então, o autor daquela pauta não está presente, então a proposição ela não vai entrar na pauta, salvo a existência de expressa autorização, e sem parecer, exceto nos casos previstos neste regimento. Então, a proposição ela não vai entrar na pauta sem parecer, com exceção quando o regimento permitir, tá? Então, olha só, quando é que a proposição ela não vai entrar na pauta? Na ausência do autor da proposição ou, com exceção, se ele autorizou, e sem parecer, tá? Existindo a proposição sem parecer e esgotado o prazo das comissões, o presidente da Assembleia designa relator que apresente o seu voto ao plenário na reunião seguinte. Matéria relacionada a orçamento, finanças e atribuições não pode ser incluída na ordem do dia extra pauta. As demais proposições admitem a inclusão por decisão da maioria dos deputados. Olha só, por quê? Porque matérias relacionadas ao orçamento, finanças e tributação, pessoal, tem que finalizar no mesmo dia. Então, as outras matérias, por exemplo, terminou o tempo, eu posso deixar para outra pauta, né? Para o outro dia, para outra reunião. Isso aqui não, tem que terminar na mesma reunião. Não ocorrendo a reunião ou a ordem do dia, a pauta com as matérias para receber emendas é distribuída nos gabinetes dos deputados, mediante protocolo, visando dar cumprimento aos prazos regimentais. Artigo 72. A ordem do dia obedece ainda às seguintes regras. Não será interrompida, salvo para a posse dos deputados e nos casos expressos neste regimento. Pode ser alterada mediante requerimento? Pode, né?
deputado deferido pelo presidente ao plenário nas hipóteses contidas nos artigos. 1/3 dos deputados aprovado pelo plenário nas hipóteses do artigo 120, vamos ver depois, e cumpridos os itens da pauta, os requerimentos são votados, admitindo-se o encaminhamento da votação nos termos regimentais. Artigo 73. Inexistindo matéria a ser votada, o tempo restante da reunião poderá ser utilizado por deputado para explicações pessoais por até 10 minutos, né? Visando defender-se ou esclarecer seus posicionamentos, não admitindo a parte. Ou seja, ele não pode ser interrompido. Reuniões extraordinárias. Artigo 74. A reunião é de boa, isso aqui não cai em prova, eu acredito, né? A reunião extraordinária é convocada pelo presidente. Talvez quem é que convoca? O presidente. De ofício ou para atender a requerimento aprovado pelo plenário, obedecendo o rito próprio no que couber aos procedimentos das reuniões ordinárias, comportando duas partes. Então, esta reunião extraordinária está dividida em duas partes. Em expediente e ordem do dia. Ordem do dia. Então, o expediente destinando a noticiar correspondências e documentos recebidos, e a ordem do dia destina-se à discussão e votação de proposições instruídas para a deliberação do plenário, podendo constar a pauta, matéria em tramitação para receber emendas. Então, a reunião é extraordinária em caso de urgência, né? Então, foge àquela regra daquilo que está previsto, por isso que é extraordinária, está dividida em dois momentos, expediente e ordem do dia, diferente da reunião ordinária que está dividida em 3 momentos, né? Pequeno expediente, grande expediente e a ordem do dia. Atas, anais e sinopse, né? De cada reunião, artigo 75, de cada reunião da Assembleia Legislativa, lavrar-se-á ata contendo registro resumidos dos documentos oficiais recebidos. Então, vão lavrar essa ata, né? O deputado 2 pode requerer a leitura da ata, debater e retificar o seu conteúdo no prazo de 3 minutos, cabendo ao secretário-geral prestar os esclarecimentos necessários. Então, o deputado, né, o secretário, ele vai ler a ata, o deputado ele pode debater, ele pode querer retificar, né, o seu conteúdo no prazo aí de 3 minutos. Tá? O presidente e o secretário-geral assinam a ata aprovada. O deputado pode requerer que seja inserida em anexo a ata conteúdo resumido de seus votos e a íntegra de seus discursos. As atas são digitadas e preferencialmente arquivadas em sistema de dados eletrônicos. A ata da última reunião da legislatura é submetida à aprovação do plenário antes de encerrados os trabalhos, independentemente de quórum. Então, isso aqui é interessante, tá? Independe de quórum a ata da última reunião. Na ata não é inserida informação ou documento sem expressa permissão do plenário ou da mesa diretora. Artigo 76. Os anais da Assembleia contêm o registro dos trabalhos de cada sessão legislativa. Tá? E artigo 77. A sinopse contém resumo diário das atas e dos anais relativos a cada sessão legislativa, armazenadas por um sistema de dados eletrônicos. Então, cuidado. A banca ela pode cobrar aqui. O que é o anal? Né? O que contém os anais? Os anais da Assembleia contêm o registro dos trabalhos de cada sessão legislativa, as atas de todas as reuniões e os seus anexos devendo ser armazenados por um sistema de dados eletrônicos. As sinopses contêm resumo diário. Diário. Aqui são de cada sessão. Aqui é diário das atas e dos anais relativos. Então, aqui a sinopse ela é mais abrangente. Os anais são menos abrangentes. Então, é interessante você fazer essa leitura, entender para comparar a diferença entre anais e sinopse. Tudo bem? Vamos para as nossas questões. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, no que diz respeito às reuniões ordinárias, a reunião é automaticamente prorrogada quando houver solicitação da maioria? Não, está errado. Para a conclusão de votação, sim. Independentemente de requerimento da deliberação, sim. Então, o gabarito é a letra B de bola, é a prorrogação da reunião automática. Em relação ao pequeno expediente das reuniões ordinárias, é correto afirmar que o tempo de fala de cada deputado inscrito é de até 10 minutos. Pessoal, o deputado ele vai ter 10 minutos? Não, né, pessoal? Em regra, 5 minutos, né? Não se permite a leitura de documento ou informação de caráter reservado ou secreto, salvo autorizado
do presidente. Interessante, né? O deputado poderá falar por 5 minutos, mediante inscrição prévia e pessoal, perdendo a vez se não ocupar a tribuna quando chamado. O gabarito é a letra C. É isso mesmo. O deputado poderá falar por 5 minutos, mediante inscrição prévia e pessoal, né? 3. No tocante à possibilidade de prorrogação da reunião ordinária por deliberação do plenário. Assinale a alternativa incorreta. A prorrogação pode ocorrer por iniciativa de qualquer deputado ou do presidente. O prazo de prorrogação pode ser reduzido por decisão majoritária do plenário? Não pode, né? A votação para a prorrogação se dá pelo processo simbólico? Interessante. A prorrogação tratará exclusivamente dos assuntos que a motivaram? Sim. O prazo de prorrogação deve ser previamente firmado? Deve, é claro que deve. Então, a questão de número 3, votação prorrogação se dá pelo processo simbólico? Sim. O prazo de prorrogação pode ser reduzido por decisão do majoritário do plenário, né? Reduzir o prazo, né? Então, a prorrogação tratará exclusivamente dos assuntos que motivaram? Sim. Então, o gabarito aqui, ó, é a letra B. Não pode, o prazo de prorrogação não pode ser reduzido por decisão aí do plenário. Sobre o grande expediente, de acordo com o regimento interno, é correto afirmar que o tempo dos partidos é administrado pela mesa diretora e dividido igualmente entre todos. A ordem de participação das agremiações segue a ordem alfabética das bancadas. O tempo dos partidos é proporcional ao número de membros de cada bancada, na fração de 5 minutos por deputado. Não é permitido a cessão ou fusão, né, de tempo entre. É sim permitido, né? A gente viu isso aí. A gente viu que é permitido sim essa cessão, essa fusão aí do tempo, né? Então, tá errado isso aí, né? Questão 4 tá errado isso aí, tá? Vamos lá. O tempo de partida é proporcional ao número de membros de cada bancada, né? Então, ele quer acerta? É. Então, o gabarito é a letra C, né? Então, o tempo de partidas é proporcional ao número de membros de cada bancada. É isso mesmo. 4, letra C. Tudo bem? Próxima questão. Sobre a inclusão de proposição na pauta na ordem do dia, é correto afirmar. A proposição sem parecer jamais pode ser incluída na pauta, salvo por aprovação unânime. Aí isso aqui não tem, né? Não pode ir proposição sem parecer, né? A ausência do deputado proponente impede a inclusão da matéria na pauta? Sim, tá certo. Salvo autorização expressa, né? Então, gabarito, letra B. Questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. Sobre as reuniões extraordinárias, conforme o regimento interno, marque a opção correta. Não há expediente nas reuniões extraordinárias, apenas a ordem do dia. Está errado. Assim, são convocadas exclusivamente pelo presidente, sendo vedada a iniciativa do plenário. Está errado. Segue o rito das reuniões ordinárias e comportam duas partes, expediente e ordem do dia, sim. Então, a reunião extraordinária está dividida em duas partes, expediente e a ordem do dia. 7. Em relação à aprovação das atas das reuniões da Assembleia, é correto afirmar que, questão de número 7, né? É correto afirmar que. Vamos lá. Não é possível, é sim possível retificar a ata, né? O deputado pode requerer a leitura, sim, debater e propor retificações em até 3 minutos, sim. Então, o gabarito é a letra B. 8. De acordo com o regimento interno, a sinopse da Assembleia Legislativa contém registro integral das atas e nos discursos proferidos em plenário, está errado. São obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Estado, né? Ele quer o quê? É certo, né? Está errado. Contém um resumo diário, sim, das atas, sim, anais de cada sessão legislativa, sim. Então, o gabarito é a letra C. Vai possuir e conter os resumos diários das atas e anais de cada sessão legislativa. 9. Acerca das regras específicas da ordem do dia, marque a alternativa correta. Então, vamos lá ir para a questão 9. Pode ser interrompida a qualquer momento para comunicações da mesa diretora? Não. A pauta pode ser alterada mediante requerimento de um deputado, aprovado pelo presidente ou pelo plenário nas hipóteses regimentais? Sim. Então, o gabarito é a letra B da questão 9. E a 10, a última, de acordo com o regimento interno, qual das alternativas aí está correta sobre a abertura da reunião ordinária? Depende da presença de mínimo de 1/3 dos membros? Não, é 1/5, né? O presidente poderá aguardar até 1 hora? Não, até 30 minutos. O tempo de atraso é deduzido da duração total da ordem do dia? Total não, da ordem do dia não. Se ausente o quórum após o tempo de tolerância, lavrar-se-á o termo com nomes de presentes e ausentes? Sim. Então, o gabarito é a letra
D. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos aí mais um estudo do regimento interno, onde abordamos aí os principais pontos das reuniões, da reunião ordinária e da reunião extraordinária, das atas, dos anais e da sinopse, tá? Muito obrigado, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!